o Brasil pode, como provavelmente fez, falar: não, nós somos uma nação soberana, não há interferência no judiciário, tudo certo, o Brasil pode falar isso. Mas assim como o Brasil tem soberania para decidir se transformar em um Estado totalitário que viola os tratados internacionais, pode, os Estados Unidos também têm soberania para adotar uma política externa adequada a um país que está promovendo essas violações. E vejam, o problema aqui não é que um político de direita está sendo processado. É claro que ele poderia ter sido processado caso ele cometesse algum crime de fato. Mas é evidente, cristalino, o viés político dessas perseguições. É muito claro o caminho que está sendo traçado nessa história. E é muito claro, principalmente, que o presidente Trump sabe, porque ele foi vítima deste mesmo aparato de perseguição política através do judiciário. Ele sabe o que é ter uma oposição censurada. Ele sabe, ele e o seu entorno estão absolutamente cientes, não só disso, como do papel que os americanos tiveram na implementação dessa censura e dessa perseguição à direita. Diga-se de passagem, não foi só nos Estados Unidos e não foi só no Brasil. Como nós vamos ver no discurso do J.D. Vance, que a gente vai tratar ainda no programa de hoje. Mas, sem dúvida nenhuma, o Brasil é o maior expoente desse tipo de perseguição política, financiada, volto a dizer, e promovida pelos Estados Unidos, da administração Biden. Então, o recado para as autoridades brasileiras está dado. Elas agora, a denúncia deve sair possivelmente entre hoje e amanhã, dizem algumas fontes, outras fontes dizem talvez na sexta-feira. Vamos ver quando virá. O Gilmar Mendes está dizendo que sai amanhã. Eu tinha uma outra fonte que me dizia que ia sair na sexta-feira. Mas a denúncia virá e confirmará o que nós dissemos nos Estados Unidos. Eu repito, o recado está dado. O recado dos Estados Unidos está dado ao Brasil. E me parece que os ministros do STF já receberam o recado. Eles já estão se preparando. Eu me lembro que a imprensa ridicularizava, quando eu vinha aqui no programa, falava: olha, isso não vai ficar por isso mesmo. As coisas vão mudar, virão cancelamentos de visto, virão sanções econômicas. E aí todo... Paulo Figueiredo, né? O risinho, argumento de puta. Risinho, argumento de puta, já dizia o Olavo de Carvalho. Agora o risinho das putas virou não tão risinho. Eu acho que hoje já há um consenso de que há cancelamentos de vistos e sanções econômicas, sanções financeiras, melhor dizendo, são absolutamente reais dentro do horizonte. E os próprios ministros já não estão levando na brincadeira. O próprio governo Lula já não está na brincadeira. Na semana passada, nós tivemos a notícia de que Lula avisou a Moraes para ele não viajar para os Estados Unidos. Quem tem medo. Há alguns meses, saiu a notícia de que o Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, teria colocado o apartamento multimilionário dele aqui em Key Biscayne, região aqui de Miami, à venda. O apartamento ficava no nome de uma empresa, está levantado, eu recebi um relatório até com o nome da empresa, os bens dos ministros já estão levantados, administrado pelo filho dele, o Bernardo. E veio a informação de que o apartamento teria sido colocado à venda, o que indica que o Barroso já está se preparando para se desfazer dos ativos dele aqui nos Estados Unidos. O Barroso. A democracia se baseia no princípio sagrado de que a voz do povo importa. Não há espaço para barreiras. Ou se sustenta esse princípio ou não. Europeus, e eu digo, brasileiros, o povo tem voz. Líderes europeus, e eu digo, líderes brasileiros, têm uma escolha. E a minha convicção, diz o J.D. Vance, é que não precisamos temer o futuro. Você não pode ganhar um mandato do povo jogando seus opositores na prisão. Puta merda! Na semana em que o presidente Bolsonaro será denunciado com crimes que podem jogá-lo há 28 anos na prisão, vamos ler o que diz o J.D. Vance. Deixa ele aí, Bruno. Deixa o J.D. Vance aqui.
Você não pode ganhar um mandato do povo jogando seus opositores na prisão. Isso, meus amigos, é muito mais do que um discurso. É uma declaração do que a América representa metafisicamente. Como a gente diz aqui, a terra dos livres e a casa dos corajosos. Eu tenho um boné que diz: é a terra dos livres porque é a casa dos corajosos. E a gente está ouvindo o homem que representa a administração Trump explicando como um adulto explica para crianças que a América está de volta. E quem não promover a liberdade, seja na Europa, seja no Brasil, vai enfrentar as consequências. Essa é a nova política externa dos Estados Unidos. A onda na qual você surfou, Alexandre, a onda da política externa americana da censura e do combate à liberdade de expressão, onda contra os movimentos nacionais populistas, acabou. As pessoas que conseguiram espalhar isso de uma forma sinistra, a onda que os Estados Unidos espalharam de censura para o mundo inteiro, com o meu dinheiro, de pagador de impostos americano, essa onda acabou. E não é possível que vocês no Brasil sejam tão estúpidos de acharem que vocês vão continuar surfando nessa mesma onda. Vocês já estão na praia. Olhem no horizonte. Vem um tsunami. Esse não foi um discurso protocolar. Vejam o que o J.D. Vance postou ontem no X. Atentar contra a liberdade de expressão vai fazer com que uma pressão real seja colocada entre a Europa e Estados Unidos. E, meus amigos, se os Estados Unidos estão dispostos a comprar briga com a Europa, onde estão os maiores aliados históricos, vocês acham realmente que eles não estão dispostos a comprar briga com o Brasil e com Alexandre de Moraes? Meu Deus do céu! O tweet dele: insultar alguém não é crime! E criminalizar o discurso vai colocar uma pressão real nas relações entre Europa e Estados Unidos. Não, isso é orwelliano, distópico. E todos na Europa e nos Estados Unidos devem rejeitar essa loucura. O que o STF impõe ao Brasil, cara, graças a Deus, a sanidade voltou ao mundo. O que os Estados Unidos impuseram ao Brasil e o que o Alexandre e companhia, insuflados por essa onda, impuseram ao Brasil, é uma loucura. Nós vivemos anos de pessoas mentalmente doentes no poder. E no Brasil nós ainda vivemos esse momento. Mas aqui os adultos voltaram. E as crianças serão repreendidas. Como no caso do Felipe Martins, jogado na prisão com base em informações forjadas. Os relatos do que esse cara passou são inacreditáveis. O Brasil tem que dar valor depois a essas pessoas. Tem que dar valor agora, né? Mas essas pessoas devem ser condecoradas. As pessoas que efetivamente sofreram na mão do seu regime, condecoradas e reparadas financeiramente. Seremos. Vejam essa reportagem da CNN sobre o Felipe Martins e eu vou fazer alguns comentários rápidos. Defesa de Felipe Martins leva a suspeita de fraude à Justiça dos Estados Unidos. A defesa do Felipe Martins entrou com 2 ações na Justiça americana para que seja apurada uma suspeita de fraude envolvendo o nome dele no sistema de entrada e saída de estrangeiros dos Estados Unidos. Vejam, foi por causa disso. Foi com base nisso que o ditador Alexandre de Moraes jogou o coitado Felipe Martins meses na cadeia. E o Brasil pode ser uma terra sem lei,
mas os Estados Unidos não são. E se houve, de fato, conluio entre autoridades brasileiras e funcionários do governo americano, puta, isso vai dar uma cagada. Mas vai dar uma merda. Vai dar uma merda que vocês não estão entendendo. Mas o cara só é denunciado, xingado, linchado pela imprensa. Aí você pega a pesquisa. Pô, então você imagina. Lula é elogiado pela imprensa, no máximo tem umas falhas de comunicação. Bolsonaro é o golpista reencarnação do Adolf. Né? Denúncia, joias, eu não sei o que, toda aquela parafernália. Aí você pensa, porra, vai sair a pesquisa, o Bolsonaro, porra, vai sair arrebentado para 2026. Inelegível, porra. Vem a pesquisa para 2026 e Bolsonaro lidera com uma vantagem pela primeira vez acima da margem de erro. No primeiro turno, segundo o Paraná Pesquisa, Bolsonaro teria 36 e Lula 33,8. Diferença de 2,2 pontos percentuais. Mas quando a gente vai para o segundo turno, é que nós percebemos que a vaca, o governo Lula, não a Dani, foi para o brejo. Vejam só, Bolsonaro teria impressionante 45,1 contra 40,2 do Lula. São quase 5 pontos percentuais a mais do que o dobro da margem de erro de 2,2. Ou seja, a população não aguenta mais o Lula. Veja, o sistema. E a gente precisa voltar aqui. Eu sempre disse o Lula tem voto. Tá aí a pesquisa do Paraná. Eu sempre digo que o Paraná é um estudo sério. O Lula ainda continua tendo voto. 40% da população do segundo turno ainda votaria no Lula. E é por isso que o sistema ressuscitou o Lula. O sistema não gostou do Lula. Foi o sistema que retirou o Lula. Vocês acham que a turma do Moro, da Lava Jato, vocês acham que esses caras eram antissistemas? Porra. O que você ouviu o Sérgio Moro falar até agora contra o sistema? Contra a ditadura no Brasil? Hã? Falou alguma coisa? Nada, não falou nada. Eles se livraram do Lula porque o Lula estava dando muito trabalho. Aí no mundinho maravilhoso deles, eles achavam que iam ter um candidato que tivesse condições de vencer o Bolsonaro. Eles acharam que nunca, em primeiro lugar, a sociedade brasileira fosse parir o Bolsonaro. Lembre-se, nós vivíamos numa dicotomia entre PT e PSDB. Qual era a lógica dos caras? Bom, se nós nos livrarmos do PT, voltará o PSDB. Era esse o plano deles. Puta, veio o Bolsonaro e agora, meu Bozo? Lembram dos diálogos? Não podemos perder os eleitores do Bozo. Lembrem-se desse diálogo da Vaza Jato. Aí, puta, o sistema falou, cara, precisamos nos livrar do Bolsonaro. O que a gente pode fazer? Tentaram tudo. Tentaram absolutamente tudo. Oh, meu Deus do céu. Tentaram. Como é que foi? Luciano Huck, Eduardo Leite, João Dória. Até Rodrigo Maia foi cogitado. Alckmin. Bom, o candidato do sistema era o Alckmin, e a gente voltará a isso. Eles precisavam do Lula para se desfazer do Bolsonaro. O Lula veio para isso. E agora o sistema não sabe o que vai fazer. E a prova disso é que nós tivemos a notícia de que o Barroso estava marcando jantar com o Lula e os ministros da Suprema Corte para quarta-feira. Só que, pô, pelo amor de Deus. Até eles viram que ia pegar mal fazer um jantar entre os ministros do STF e o Lula na semana em que o Bolsonaro, o candidato que aparece na frente das pesquisas, está para ser denunciado. E o fato do jantar ocorrer na casa do ministro que disse que derrotou o bolsonarismo, aquele que diz que eleição não se ganha, se toma, aquele do perdeu o mané, é muito escandaloso. Aí você vem com essa denúncia fajuta, um inquérito que a gente já analisou aqui no programa, que não tem nenhuma conclusão objetiva, tudo é baseado nas dezenas de possivelmente citados no texto. Os caras viram que era pegar mal demais e desmarcaram a reunião. Mas já pegou mal.
Queria dizer para vocês que já pegou mal. Nós já sabemos o que está acontecendo, nós estamos vendo o encontro entre Lula e o sistema para discutir relação. E é claro que enquanto a população está vendo essa DR entre o STF e o Lula na casa do Barroso, não adianta desmarcar o jantar e fingir que não aconteceu. A população vai ficando mais e mais puta do que jamais esteve. E é por isso que a gente espera grandes manifestações para o dia 16 de março. E eu quero jogar gasolina essa semana nessas manifestações para que elas sejam ainda maiores. Agora, manifestação contra o quê? Né? A grande discussão da internet é: a manifestação deve pedir o impeachment do Lula ou não? E como eu sempre disse, estava dizendo aqui para vocês que o Lula é um produto do sistema, o Lula é um produto do sistema. E foi uma consequência e, ao mesmo tempo, um meio para que esse sistema pudesse voltar a ocupar a presidência da República, que é diferente de ter o poder e é diferente de ganhar as eleições. Como eles mesmos dizem. O sistema, esses caras, volto a dizer, tentaram Sérgio Moro, tentaram Eduardo Leite, tentaram João Dória, tentaram Rodrigo Maia, tentaram Luciano Huck, tentaram Simone Tebet. E nunca, nunca esqueçam deste nome. Quem o sistema queria? Quem era o candidato do sistema? Geraldo Alckmin. O sistema engoliu o Lula e botou o Alckmin como apólice de seguro, porque o Lula era o único com condições de vencer. Vejam, o próprio Alexandre não é um produto do PT. O PT há alguns anos pedia o quê? Pediu o impeachment do Alexandre de Moraes, igual nós pedimos hoje. O sistema do qual o Alexandre e o Alckmin fazem parte simplesmente compôs com o PT. Nem com o PT, com o Lula. E o que eu disse? Eu disse em 1º de janeiro de 2023, não farei oposição simplesmente ao governo Lula, porque eu não entendo que existe um governo Lula, mas que, sim que existe, esse governo que existe é parte de um regime que permitiu que o Lula voltasse à presidência. Portanto, a minha oposição não é ao governo Lula, é ao regime. Seria ao governo Lula se eu entendesse que o Lula ganhou as eleições de forma legítima. Como eu não acho, eu acho que o Lula foi colocado lá por um regime, a minha oposição ao regime. E por fazer oposição ao regime, seria absolutamente estúpido da minha parte falar que eu acho que as pessoas devem ir às ruas para pedir o impeachment do Lula, uma vez que o impeachment do Lula implica automaticamente na entrada do Geraldo Alckmin, que era quem? O plano original e o sonho original do regime. Eu não sou, seria absolutamente louco da minha parte, esquizofrênico, falar para as pessoas, não, vão lá pedir exatamente o que os caras queriam desde o início. Se eu digo que é um regime, não um governo, ao qual eu faço oposição, e que esse regime tinha como candidato preferido o Geraldo Alckmin, como é que eu vou falar para as pessoas irem às ruas para pedir justamente o que esse regime quer? Vocês entendem que ao irem às ruas pedir o impeachment do Lula, vocês estão defendendo e concordando com os interesses da turma do Alexandre? E o que significa ir às ruas para pedir o impeachment do Lula? A consequência imediata é que todas as ações aqui nos Estados Unidos param. Eu não tenho como virar e falar com o Steve Bannon que o problema é o governo Alckmin. É difícil. Eu brinco com o hashtag Fica Lula, porque o Lula é a forma mais fácil para eu chamar a atenção aqui na América, onde eu acho que a guerra vai ser decidida, para as cagadas que estão acontecendo no Brasil. Porque o Lula vai e vende urânio para a China, chama o Trump de nova cara do nazismo, Janja manda o Elon Musk se fuder, e assim vai.
Então eu não posso pedir ninguém melhor do que o Lula para eu avançar as minhas pautas aqui fora. Que não são pautas para mim, são as pautas para se livrar do regime. No momento em que entra o Alckmin, eu já deixei claro que a ajuda aqui de fora, eu perco completamente essa possibilidade. O Alckmin não é percebido como socialista, como radical de esquerda, mas como um cara de centro. Tem gente que percebe ele como um cara de centro-direita. E aí, em vez de mudar as coisas no Brasil, a tendência é que eles componham com o Alckmin. Não vai existir antagonismo americano ao eventual governo Alckmin, como existe com o governo Lula. Ah, mas Paulo, você está defendendo deixar o Lula sangrar, igual fizemos com o Mensalão em 2026 e deu errado? Mas é precisamente o contrário, não é deixar sangrar, não. Em 2006, a gente tinha a oportunidade de nos livrarmos de um governo ruim. Naquela época, o vice dele era o José Alencar, que ia levar o Brasil de volta para a centro-esquerda, em vez dos socialistas radicais do Lula. No final das contas, ia fazer pouco diferença, mas era o que a gente tinha. Era o que a gente vivia naquele momento. Hoje, a saída do Lula é exatamente a melhor alternativa para os nossos adversários. Então, você está deixando o Lula sangrar? Não. Eu só preciso que o Lula fique onde ele está, fazendo as merdas que ele faz, para criar as condições para a derrubada do regime. Eu, Paulo Figueiredo, estou trabalhando para derrubar um regime ditatorial. Se o Lula sai agora, sem que a gente tenha condições de derrubar o regime, nós trabalhamos para quê? Para a sua consolidação. Então, como é que eu vou pedir para impeachment do Lula, meu Deus do céu? Eu seria louco. Ademais, né, impeachment pelo quê? Porque eu não gosto do Lula? Qual foi o crime cometido? A gente virou à esquerda, o MBL agora? Qualquer coisa é impeachment. Ah, eu não gosto, então vou pedir o impeachment do presidente que eu não gosto. Como se presidencialismo fosse parlamentarismo, que é o plano B deles, transformar o Brasil em parlamentarismo. Como se fosse um recall, só que em vez de ser feito pela população, é feito pelo Congresso. A gente quer dar ao Congresso força para eles o tempo todo retirarem presidentes eleitos pelo povo? É mesmo isso? De novo, é muita burrice. A gente quer tirar poder do povo para dar para os políticos? Eu sempre fui dessa posição. Sempre fui contra o Congresso caçar mandato de parlamentar, exceto em casos absolutamente extraordinários, ainda mais de um presidente da República. Ah, mas Paulo, o Lula não foi eleito de forma legítima. Bom, se então não foi eleito de forma legítima, não tem impeachment. Vamos usar os mecanismos de caçar chapa. Esse negócio de fazer impeachment todo dia como mecanismo de solução para presidente impopular é insano. A esquerda inaugurou essa bosta e não tem como república funcionar dessa forma. República presidencialista não tem. Então façam o seguinte. A gente faz isso, né? Exercício de lógica. Faça uma árvore de decisão. Pega lá e traça uma árvore de decisão. Cenário A. Você retira o Lula com impeachment e aí entra o Alckmin. Isso nos ajuda? Você bota lá sim ou não. Aí você bota num outro cenário em que a gente mantém o Lula. Isso nos ajuda, sim ou não? Eu acho que sim. E acho que a saída do Lula, não. E eu vou além. Eu diria que a saída do Lula para a entrada do Alckmin é a única forma que esses caras têm, diante da mudança da política externa americana que eu botei no início do programa, é a única forma deles se manterem no poder. Então você que está louco para pedir impeachment, você está dando ao Alexandre a única maneira dele manter o regime no poder. Desculpa. Você não está pensando direito.